pecado. Por Jesus Cristo, eu e você temos acesso direto à presença do Pai. Por Jesus Cristo, eu e você temos liberdade de adorar. Por Jesus Cristo, eu e você estamos perdoados, estamos abençoados. Por Jesus Cristo, nós estamos aqui neste lugar, desfrutando da presença daquele que reina, daquele que reina, daquele que reina. Jesus é rei, Jesus é rei, mas também quer ser o rei do teu coração. Declare o seu amor por Ele, declare o seu amor por Ele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem tem o Senhor, pode aumentar um pouquinho para mim? Aleluia, nós estamos felizes de estar na casa do Pai. Aleluia. Nós viemos nessa noite com a convicção que devemos adorar ao Senhor. Aleluia. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Quantos milagres, quantos livramentos, quantas curas. Coisas que os nossos olhos físicos talvez não conseguiram contemplar, mas no mundo espiritual muita coisa aconteceu. E como aquela mulher, ela escolheu derramar diante do Senhor um bom perfume. Nesta noite eu e você temos a oportunidade de oferecer ao nosso Deus todo o melhor. Aleluia. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. Um perfume mais caro derramo aos teus pés. Nesta noite te pedimos, Deus, Seja adorado.
entregar somente, aleluia, bênçãos, momentos alegres, Senhor. Pai, mas há momentos que nós estamos tristes, nós estamos abatidos, nós estamos sendo, ó Pai, desanimados, desesperançosos, Senhor. E nessa noite, ó Pai, diante do Teu altar, queremos colocar tudo diante de Ti, Senhor. Crendo que Tu és o Deus que sondas e conhece o nosso coração, Senhor. Aleluia, Tu sabes, Senhor, o Senhor esquadrinha os nossos corações, os nossos pensamentos, ó Pai. E nada passa despercebido, Senhor, por Ti, Senhor. Nessa noite nós Te entregamos tudo, ó Pai. Porque Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus, Tu és santo, Jesus. Aleluia, assim como os anjos Te louvam, nós também queremos Te louvar, ó Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Oh, aleluia! Glória, glória, glória ao Teu nome, Jesus. Muitas gerações rendidas em louvor
santo, 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 santo. Oh, aleluia. As hosanas ao Cordeiro de Deus. Aleluia, tu és santo, Senhor. Cantando sempre o teu nome, Jesus. Tu és poderoso, ó Pai. Tu és poderoso, tu és grande, tu és magnífico. Tu és lindo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Poderoso é o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Te exaltamos, te bendizemos, ó Deus. Aleluia. Tu és forte. Tu és invencível. Aleluia. Poderoso é o nosso Deus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, santo é o teu nome, ó Deus. Aleluia. Ele que venceu as nossas guerras é Jesus. Ele que é santo, Ele que é poderoso, Ele que é digno de toda honra, de toda glória. Oh, Jesus, chamamos, ó Pai, declaramos nesta noite, Senhor. Grande e poderoso, não existe outro Deus. Forte e
a Ti, Senhor. Diante dessa grandeza, Senhor. Diante dessa majestade. Diante desse poder, Senhor, que está acima de nós, ó Pai. Que possamos nos render aos Teus pés, Senhor. E com todo o nosso coração declarar que Tu és o Deus da minha vida, Senhor. Que não existe espaço em mim, Senhor, para outro Deus além de Ti, ó Deus. Jesus, nos escolhemos estar aqui, Senhor. Aleluia, o Senhor sabe, Pai, aquilo que cada um precisa nesta noite, Pai. Mas acima, independente de todas as coisas, nós declaramos que Tu és poderoso, Jesus. Aleluia, que o Teu amor, Senhor, é algo que nos constrange, é algo que nos motiva, é algo que nos faz continuar, Senhor. Mesmo, Senhor, que nós não tenhamos visto, Senhor, acontecer, Pai, com os nossos olhos físicos, Senhor. Mas nós cremos, Pai, que no espiritual muito mais já está acontecendo, Deus. Porque Tu és poderoso, Tu és poderoso, Senhor. E quando nós escolhemos te adorar, Senhor, as coisas acontecem, Senhor, antes mesmo de eu falar, exaltarmos, engrandecermos, adorarmos ao Senhor na beleza de sua santidade. Diga graças a Deus. Vamos aproveitar esse momento e vamos cumprimentar uns aos outros. E aí, pelo menos 2, 3 pessoas, escolha aí 2, 3 pessoas, sai do seu lugar, cumprimente a pessoa que está aí no templo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glórias a Jesus. Santo, santo, santo é o seu nome. O céu e a terra estão cheios, aleluia, da glória do Senhor. Aleluia. Quantos estão sentindo a presença dele? Aleluia. Quantos sentem a alegria do Espírito Santo? Oh, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Foi o que Jacó disse quando viu os céus abertos, uma escada e anjos subindo e descendo. Aleluia. Tem escada aí, irmãos? Tem gente subindo aí? Tem gente descendo? Está vendo o anjo de Deus aí? Aleluia, de forma bem descontraída, mas trazendo para a realidade espiritual. Deus está nesse lugar. Glória a Jesus. Nós, semana passada, domingo passado, nós lemos Êxodo 33, versículos 18 ao versículo 23. Vamos ler novamente? Êxodo 33, versículo 18 ao 23. Glória a Deus. Ele está aqui, igreja. Está ardendo aqui meu coração. Eu sei que Ele está conosco. Glória a Jesus. Diz a palavra de Deus:
Então ele diz, olha a conversa de Moisés com Deus, e olha a oração de Moisés diante do Senhor. Então disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Quem está orando assim? Isso é uma oração, gente. Quem ora aqui? Ainda tem gente que ora? Ainda tem gente que fala com Deus? Aleluia. Falar com Deus é bom, irmãos. Falar com Deus alivia o nosso estresse. Falar com Deus, Jesus disse, lançando sobre ele toda a vossa disse lá Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas quando nós chegamos em Mateus capítulo 11, Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então Moisés já sabia disso, que lançar-se sobre Deus era motivo de descanso. Porém ele diz, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o teu nome. Perdão, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Perdão. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. Aqui te porás sobre a penha. Versículo 22. E acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha não se verá. Espírito Santo de Jesus, o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é o companheiro da igreja. O Senhor é o companheiro dos líderes. O Senhor é o companheiro das ovelhas. O Senhor é o companheiro dos pastores. O Senhor é o companheiro daquele que está em luta. O Senhor é o companheiro daquele que está em aflição. O Senhor é o companheiro que traz alegria. O Senhor é o companheiro que comunga verdades espirituais. O Senhor é o companheiro que fala. O Senhor é o companheiro que guia. O Senhor é o companheiro que alimenta, que orienta, que capacita. E nós precisamos esta noite da tua capacitação. Toma o primeiro lugar, neutralizando toda a obra do mal. Toma o primeiro lugar, afugentando os espíritos imundos, afugentando os maus pensamentos, neutralizando toda a obra de engano, neutralizando, Senhor, toda a malícia, toda a obra de Satanás que traz endurecimento nos corações. Espírito Santo, nós queremos a tua presença, porque a tua presença é a presença de Cristo, a tua presença é a presença de Jesus, a tua presença é a presença do Pai, a tua presença traz o céu à terra, a tua presença nos enche de prazer, a tua presença preenche os corações, a tua presença está neste lugar, e nós adoramos a Jesus através da tua presença. Aleluia, Ele está aqui, igreja, Ele está aqui, igreja. Meu irmão, se você pode, levante as mãos acima da cabeça assim e aplauda o Senhor. Oh, glória! Aleluia! Gente, por favor, se assente. Vocês perceberam que o ar está funcionando? Obrigado aos irmãos que entenderam, obedeceram a orientação do pastor. Nós estamos colocando os obreiros para trabalhar, né, mano? Nosso irmão Clóvis, nossos irmãos estão trabalhando nas portas
são os porteiros. Se Davi colocou 4.000 porteiros, né? Nós temos que ter porteiro aqui também. Se Davi colocou 4.000 cantores, por que não temos aqui muitos cantores, muitos tocadores, muitos instrumentistas? Temos que ter, irmãos. Deus é um Deus de folguedos, Deus é um Deus de alegria, Deus é um Deus que aceita e deseja ser adorado pelos que têm um coração verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Queridos, domingo passado, nós falamos aqui, começamos a falar sobre segredos da penha, segredos de quem está na rocha. Tem alguns segredos. Eu falei aqui, a primeira, porque quando nós olhamos esse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui nesse texto uma expressão, Moisés pedindo, orando a Deus, pedindo que Deus mostrasse a sua glória. A expressão é panim, face. E quando ele pede isso para Deus, ele diz, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. E Deus disse, não, você não vai ver minha glória, não, nunca mostrei minha glória para ninguém, nenhum mortal viu a minha glória e viveu. Então, se eu mostrar a tua glória, eu vou ter que te matar. E aí, Moisés estava preocupado porque Deus se irritou com o povo que adorou ídolos. Fez um bezerro e transferiu a glória que era para Deus para um bezerro, a imagem daquilo que eles viam no Egito, no panteão egípcio. E Deus não aceita que a sua glória, a sua adoração seja dividida com ninguém. Nesse ponto, irmão, Deus é um Deus zeloso. A Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso. E nesse ponto também eu posso afirmar que esse zelo atribui-se zelo a ciúme, ou, no caso, pode ser um zelo ou pode ser ciúmes. E Deus é ciumento nesse ponto. Não é lá à toa que, quando nós lemos lá nas cartas gerais, o Espírito que em vós habita, porventura não habita com ciúmes? Ou seja, ele não é um Deus zeloso, não cuida de você. Por que é que você vai transferir a glória dele para outra coisa, principalmente coisas que não são Deus? E quando Moisés começou a falar com Deus, pedindo misericórdia, ele começou a pedir, Deus, tenha misericórdia desse povo. Senhor, o Senhor precisa emprego, mas, Senhor, não abandona esse povo, não. Senhor, se o Senhor abandonar esse povo, os egípcios vão dizer que o Senhor tirou esse povo da terra dele lá do Egito e não pôde botar na terra que o Senhor prometeu. Então, Senhor, tenha misericórdia. Aí, tá bom, eu vou atender os versículos do 12 ao 17, você entende isso. Ele disse, tá bom, eu vou te atender nisso, mas eu vou mandar alguém comigo, e esse alguém vai ser o meu anjo, e o meu anjo aqui é um anjo especial, não é um anjo qualquer. Ele diz assim, o meu anjo, agora cuidado, não provoque, se você provocar esse anjo, ele não vai ser misericordioso como eu estou sendo misericordioso com vocês. Aí, Senhor, se o Senhor não me fizer saber quem irá conosco, é melhor que eu não vou sair daqui não. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do Senhor. Senhor, eu preciso de ti. Essa foi a oração de Moisés. Aí Deus falou para ele assim, tá bem, quanto a isso eu vou te atender. Quando ele falou isso, aí Moisés disse, então tá, se eu achei graça aos teus olhos, eu quero mais, porque quem acha graça aos olhos de Deus, quem está diante do Senhor, ele deseja profundidade com Deus, ele quer mais, ele quer Deus mais, mais e mais. E foi o que aconteceu aqui nessa continuidade. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos aqui no versículo 21, disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, te porás sobre a penha. Então, nós falamos aqui, a primeira coisa que nós falamos, o primeiro segredo, foi que quem está sobre a penha deseja a intimidade com Deus. No versículo 18, nós citamos isso aqui, então ele diz, rogo-te que me mostre a tua glória. Ou seja, eu quero mais, eu quero intimidade com o Senhor. Assim, o segundo segredo que nós falamos, é que quem está sobre a penha, experimenta da bondade de Deus. No versículo 19, nós vimos isso aqui. Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti.
Aí nós observamos também, o terceiro ponto é que quem está sobre a penha tem a revelação do nome do Senhor. No versículo 19 fala sobre isso. E no versículo que nós lemos ainda, está escrito aqui que alcançou a misericórdia do Senhor. Porque Deus só mostra a penha, a rocha, para aqueles que Ele tem misericórdia. E diz o texto aqui, que nós lemos, diz assim: Ele, porém, Ele diz: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. Aí, quando nós falamos esses 4 pontos, eu disse que continuaria hoje. Eu até, Dario, eu fiquei até propenso, porque estava vendo aquela palavra que eu falei ontem de manhã, eu fiquei até propenso em falar outra palavra aqui, irmãos. Mas hoje eu não vou falar, não. Deus me deu uma palavra revelada, eu vou deixar para outro domingo. Amém? Como o pastor sempre está falando, então certamente eu terei muitas oportunidades. Se Deus não me tirar daqui, eu terei muitas oportunidades de falar para vocês. E se vocês não se encherem de ouvir o vosso pastor, eu vou continuar falando a palavra de Deus. Quantos entenderam? Então diga graças a Deus. E hoje eu quero dar continuidade, porque eu anotei 8 pontos como segredos da penha, ou segredos daquele que está sobre a rocha. Já falei 4. O 5º segredo, e faltam 4, amém? Se são 8, faltam 4. Então vamos para o 5º. É que quem está sobre a penha, quem alcançou misericórdia, quem está sobre a rocha mostrada por Deus, porque a penha foi mostrada por Deus. Deus diz: eis aqui uma penha, tu subirás. Então, nós observamos que quem está sobre a penha indicada por Deus, a primeira coisa que ele deseja é ver a face do Senhor. Aleluia. Não foi a oração de Moisés? Moisés disse: Clóvis, eu quero ver a tua glória. E ver a glória é ver a face. Mas Deus não se revela para qualquer um. Mas Moisés era o homem que mais tinha intimidade com Deus no Antigo Testamento. E quando Deus disse para ele que não iria mostrar a glória, a face dele, a intimidade dele, ia passar toda a bondade, mas a face ele não veria. Aí Moisés ele teve que sair do seu lugar, ele teve que sair do seu comodismo e subir sobre a penha que Deus mostrou. Mas nós sabemos que a penha, que a rocha, é quem no Novo Testamento? E a pedra era Cristo, como diz Paulo na sua carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4. Ele diz: e a pedra era Cristo. Se Cristo é a pedra, quando nós olhamos para Cristo, é Deus que nos mostra Cristo. E quando eu olho para Mateus capítulo 11, no versículo 25 em diante, ele diz assim: Jesus está orando ao Pai, parece Moisés orando, e ele diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que encobriste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, conhecer a Cristo tem que ser uma revelação. E estar sobre a penha, estar sobre Jesus, é uma revelação de Deus para a humanidade. Se você está em Cristo, foi porque Deus abriu os teus olhos para você enxergar Jesus como a rocha. A rocha. Ele é a rocha que foi ferida no Antigo Testamento.
Ele é a rocha que foi ferida o calcanhar por Satanás. Ele é a rocha que teve o coração ferido lá na cruz, para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar dos segredos do sangue e que pudéssemos desfrutar da água que saiu do coração de Jesus. Agora veja que coisa interessante, vamos voltar lá para aquele texto, né? Olha o que diz. Se ele não podia ver a face e ele desejava, eu pergunto, hoje, no século 21, os homens podem ver a face de Deus? Hã? E aqui está um segredo lindo, irmão. Porque a Bíblia diz que ninguém viu a Deus. Amém? Ninguém viu a Deus e viveu. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. A Tisa vai me ajudar para facilitar a leitura para você. Aquele que tem, ele só a... Não, me ajuda, igreja. Aquele que tem só a imortalidade, que habita na luz, a quem nenhum dos homens nem pode ver, a qual seja honra e poder sem terra. Paulo está dizendo em Timóteo que ninguém, jamais alguém viu a Deus. Ué, mas se ninguém viu a Deus, como é que Moisés viu a Deus? Você percebe que tem uma aparente contradição no texto? Porque Moisés viu a Deus. E como é que aqui diz que não viu? Lá em Êxodo 33, Moisés não viu a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não viu? Vamos lá para Êxodo 33. Vamos para Êxodo 33. Não é só o 33 não, tem mais versículo, tá? Olha o que diz o texto. E havendo eu tirado, versículo 23, e havendo eu tirado a minha mão, me viu ou não viu? Mas viu ou não viu? Quando você olha para o texto, do Antigo Testamento, tem algumas passagens que Deus diz que viu e fala com Moisés, boca a boca, como fala qualquer um companheiro. Não é verdade? Então, como é que tem esse contraponto que parece um conflito de ideias do Antigo para o Novo Testamento? Moisés viu ou não viu a Deus? Sim ou não? Sim. Agora que aqui está o segredo. Vou contar para vocês o que às vezes nós não ouvimos nem em salas de teologia. Eu vou tentar explicar para vocês aqui em coisas simples. Quando Paulo está falando que ninguém viu a Deus, é porque antes da nova e eterna aliança, ninguém viu Deus na sua plenitude. Nunca ninguém viu a Deus plenamente. Nunca ninguém viu a Deus na sua inteireza. Nunca Deus se revelou inteiramente para a humanidade. Agora, quando eu olho para o texto sagrado, eu fico extasiado, porque Moisés pediu para vir a Deus 1800 anos antes de Jesus se revelar à humanidade. Antes de Jesus vir à terra, passou-se 1800 anos, quase 2000 anos, que Moisés teve o desejo e pediu para ver Deus, para ver a face de Deus. Como é que alguém está na presença de Deus no monte e não vê a Deus? Acontece que a Bíblia diz que Moisés entrou nas escuridades de Deus. Então Moisés entrou numa nuvem de glória. Então ele não podia ver, ele via relâmpagos, ele via coisas, e Deus abria como um telão para ele e mostrava para ele o design,
toda aquele, vamos dizer assim, a maquete de como seria o tabernáculo, mas Deus não se mostrava plenamente para Moisés. E quando Moisés percebeu que iria, Deus consentiu que iria com ele e não mandaria mais o anjo, então Deus abriu uma oportunidade para Moisés de fazer uma oração: eu quero ver a tua face. Moisés viu a Deus, mas ele queria mais. Moisés viu a Deus, mas ele queria ver a face. Quem vê a face, irmão, é quem tem intimidade. E Moisés queria profundidade com Deus. Para estar na rocha, você tem que sair do comodismo, porque Deus diz: você vai subir na rocha. Deus mostrou a rocha, ele subiu na rocha, e quando estava na rocha, Deus disse: segura aí, eu vou botar minha mão. Quando eu passar, você vai me ver passando. Vem cá, Júnior. Vem cá. Vem cá, presbítero. O Senhor quer ver a face do nosso irmão, mas ele não pode ser visto plenamente. Ele não quer que ninguém veja a face dele. E o que é que ele vai fazer? Ele diz para você: sobe, vem para cá, suba, fica aqui sobre essa rocha. Quando eu passar, eu vou me revelar para você. Somente quando eu passar é que eu vou deixar você me ver, mas você não vai me ver plenamente. Então lá vem o nosso irmão Dario. Estende a mão, Dario, para cá. Estenda a mão para cá, Dario. Aqui faz-se uma sombra. Aqui tem um impedimento, ou seja, tem uma, procurar usar uma palavra. Aqui tem uma mão impedindo a vista dele de enxergar os olhos, a face de Deus. E o que isso quer dizer? Essa sombra, quando você olha para a Bíblia, quando você olha dentro de Deus, está se referindo ao Espírito Santo. Mas quando fala destra, está falando da pessoa de Jesus. Eu não sei se você já viu isso na Bíblia, mas tem um versículo de Isaías que aponta as 3 pessoas. Quando eu quiser, eu aparecerei para vocês. E aí, a sombra, Deus colocou a mão e a sombra impede que Dario seja visto pela face. Quando ele passou, saiu a mão, a sombra foi embora e ele está olhando Deus de perfil. Quando a mão está estendida para a humanidade, a sombra que aparece é Jesus. Quando a sombra está estendida para você, você não consegue olhar para os olhos de Deus, mas você está vendo a expressão exata de Deus. Tem gente que pegou aí, tem gente que entendeu. Ô glória, aleluia. Vamos ver isso na Bíblia, irmãos. Vamos ver isso na Bíblia. Olha que coisa tremenda. Eu quero que você, por favor, me ajude abrindo na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 1. Olha o que diz o versículo de 1 a 3. Querido, que coisa linda. A palavra de Deus, ela se explica por si mesmo. Eu não preciso forçar barra, eu só tenho que ler a palavra. Olha o que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo, a quem constituiu herdeiro de tudo, volta, por quem fez também o mundo. Está mostrando aí no versículo 2 que o mundo foi feito através do Filho. Quando eu chego no versículo 3, diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus é a expressa imagem da pessoa do próprio Deus, e sustentando todas as coisas. Quem sustenta todas as coisas é Deus através do Filho, do Deus que se revelou através do seu Filho. O Filho é a expressão, é o resplendor
da glória. Está lembrado? Quando Moisés, ele está na penha, ele está olhando e tem um brilho, tem uma glória, está passando aquele refletor glorioso, a presença, a face. Tem agora uma mão, a mão ali representa Jesus que viria, mas essa mão aqui está impedindo de Moisés enxergar a face, e quando ele passa, ele vê apenas de perfil. Mas 2000 anos depois, vem Jesus, e o texto diz, ele é a expressa imagem da sua pessoa. Se eu quero ver Deus, eu tenho que olhar para Jesus. Quando eu olho para Jesus nascendo, ou seja, no ventre de Maria, segundo a palavra, eu estou vendo Deus. Quando eu olho para Jesus na forma humana, pregando, eu estou vendo Deus pregando através do Filho encarnado. Quando eu olho para Jesus fazendo milagres, eu estou vendo a mão de Deus operando neste lugar. Quando eu olho para a palavra de Deus andando sobre as águas, eu estou vendo a expressão exata de Deus sobre a terra. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o sofrimento de Deus pela humanidade, por mim, por você. Ele morreu por mim, por você, para que o amor dele fosse mostrado a toda a humanidade. Como disse Paulo em Efésios, para que possais compreender qual seja a altura, a profundidade, a largura e a dimensão do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Mas tem mais, queridos. Vamos para João capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. Vamos usar Moisés. Deus nunca foi visto plenamente por Moisés. Moisés não viu Deus plenamente, mas ele viu a Deus. Agora veja que coisa linda. O filho, mais forte, o filho que está no seio. No seio, irmão, pode ser. Quando é que uma criança está no seio? No colo. Mas no seio também pode ser uma expressão para dentro. O Filho, que é a palavra, que estava dentro da eternidade, dentro do eterno, o Filho que estava dentro do Criador, dentro do ser, do próprio, da divindade, aí diz o texto, que está no seio do Pai, esse o revelou. E ele é a expressão exata do Senhor, da pessoa de Deus. Se você pode, meu irmão, isso é motivo de adorá-lo, isso é motivo de exaltar, porque Deus se revelou plenamente para mim, para você, na pessoa do Filho. Quando eu olho na palavra, eu vejo Deus aqui na terra, a expressão exata de Deus no Filho em Jesus. Mas não para por aí. Vamos para Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 19. Olha o que diz o texto. Em Colossenses capítulo 1, porque foi do agrado do que toda nele habitasse. Então, no homem Jesus, no corpo de Jesus, na pessoa de Jesus, na vida de Jesus, nas palavras de Jesus, a essência de Jesus, Deus estava plenamente nele. Nele estava plenamente Deus. Por quê? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Vamos para o capítulo 2, irmã Tisa. Olha o que diz no capítulo 2, versículo 9. Que versículo interessante. Porque nele habita as testemunhas de Jeová. Uma vez eles paravam em casa e foram conversar comigo. E eu disse, então, se Jesus não é Deus verdadeiro, como vocês dizem, então como é que explica esse versículo aqui? Que no corpo de Jesus, Deus habita aqui, porque nele habita, no corpo dele, toda a plenitude da divindade. No versículo que é no anterior,
diz que foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Mas quando nós olhamos o versículo 19, o versículo 9 do capítulo 2, porque nele, em Jesus, habita toda a plenitude da divindade. Quando eu olho para Hebreus, ele expressa expressão exata, ele expressa a imagem do próprio Deus. Quando eu vou para João capítulo 1, Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que habita no seio do Pai, este é que nos revelou o Pai. Você só sabe que é Deus por causa da revelação de Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Deus plenamente. O que Moisés não viu 2000 anos atrás, os discípulos estavam comendo com o verdadeiro Deus. Quando nós olhamos para Jesus, os discípulos ali conversando com ele, eles estavam andando com Deus. Por quê? Porque no corpo de Jesus habita plenamente Deus. Vamos para 1 João, capítulo 5, versículo 20. Olha que coisa, versículo tremendo, irmãos. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Me ajude. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos, para que conheçamos o verdadeiro. Conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Me deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E diz agora, nós estamos no verdadeiro. Isto é, em seu Filho Jesus. Este, não esse, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Meu irmão, se você está na penha, se você está na penha, se você está na rocha, se você está em Cristo, então você está no verdadeiro Deus e você tem a vida eterna. Aleluia. Isso aqui é tremendo, irmão. Porque quando as pessoas te afrontam, você está na rocha. Quando eu olho para os querogrilos, diz lá em Provérbios, os querogrilos, ou os coelhos, ou os lebres, são um povo frágil. Todavia eles fazem as suas casas na rocha. E aí eu estava lendo, alguns anos atrás, lendo sobre os querogrilos, que é da classe dos coelhos, dos lebres. Alguém sabe o que é coelho aí? Lebre, alguém sabe? Alguém já viu? Aqueles bichinhos branquinhos, com orelha comprida. Alguém já viu? Se lembra? Então, veja que coisa interessante. Quando eu estava lendo sobre os querogrilos, eles cavam. E meu pai uma vez inventou de criar lebre. E de repente os bichos sumiram dentro do quarto. Eles cavaram um buraquinho na parede, sumiram dentro da terra. Apareceram vários dias depois. Meu pai procurou, disse, meu filho, deixa aí, depois eles voltam, deve ter em algum lugar. E eram 4, irmãos. Um macho e 3 fêmeas. Os bichos sumiram mesmo. Mas tinha um buraquinho ali naquela parede. E de repente, irmãos, algum tempo depois, nós tínhamos, parecia uma ninhada de... Eu estava lendo, que coisa interessante. Eu estava lendo que os querogrilos, os lebres, os coelhos, eles são frágeis. Mas eles, quando eles vão fazer a morada deles, eles fazem as suas tocas onde tem rocha. Eles cavam, vai cavando, vai procurando um lugar ali, vai tirando aquelas pedrinhas, vai cavando, e eles vão se tocando ali naquelas rochas, de maneira que eles encontram a profundidade que fica ali. Faz a sua casa ali, bota seus filhotes, e eles vão criando seus filhotes ali. E eles, de vez em quando, eles têm que sair para caçar, para comer, trazer alguma comida, trazer alguma erva para os seus filhotes. E aí eles ficam com as orelhas, aquele orelhão deles, eles ficam atentos. Por quê? Aquele orelhão é para ouvir bem. Está lembrado do lobo mau? O lobo mau está querendo pegar ali, no caso da vovozinha, né? Imitando ali o lobo mau querendo pegar chapeuzinho. Mas ali eu quero mostrar para vocês que assim como o lobo mau tinha um orelhão, os lebres, os querogrilos têm um orelhão para quê? Para ouvir bem e para de longe perceber o perigo e fugir da sua toca. Então, quando nós observamos os coelhos, nós temos um exemplo do que poderíamos encontrar os cristãos, os fiéis, os filhos de Deus, fazem a sua casa sobre as rochas.
eles cavam e vai procurando se esconder na rocha, porque na rocha tem segurança, na rocha eles estão seguros. Quando vem o adversário tentando pegar os querogrilos, eles dão um pulo dentro da sua toca e fica dentro das rochas, e vem e diz o artigo que eu li, que eles ficam tremendo quando vê o adversário bater, a terra treme, e eles ficam ali tremendo de medo de ser devorado, porque eles ficam ali preocupados, mas ficam o instinto dele com medo daquele adversário que está lá fora, porque a terra treme, mas tem uma coisa, eles estão na rocha. Assim também é a vida do salvo, assim é a tua vida que está na rocha, assim é a tua vida que está na penha. Se você estiver em Cristo, o adversário vai rodar atrás de você. A Bíblia diz que o adversário anda de derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, ou seja, permaneça na rocha. Firme na rocha, não saia enquanto o adversário estiver rosnando, enquanto o adversário estiver ali perseguindo. Você tem orelhas grandes espirituais para perceber o perigo. Não saia do teu lugar, não saia da presença, não saia da graça, não saia da glória, não saia da vida, não saia do perdão de Deus, porque é lá que você está seguindo. Oh, glória! Oh, aleluia! Nesta noite eu te convido a sair do teu lugar e correr para a rocha. Venha para a rocha, venha para a penha, porque o diabo não vai mais te alcançar. Você não será devorado. Aleluia! E agora eu vou correr, gente, porque no versículo 21, já falei o quinto ponto. Versículo 21, ajuda, tia, volta. 21 de Êxodo 33. No versículo 21 de Êxodo 33, diz assim: disse o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. O que é que eu posso aprender aqui? É que é desejo de Deus que estejamos junto dele. É desejo de Deus que você esteja com ele. Amém? Amém. Qual foi a oração? O que foi que Jesus disse aos seus discípulos? Credes em Deus, João 14, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: pois vou preparar-vos lugar, para que onde quer que eu esteja, estejai vós também. Jesus deseja, porque ele é a rocha, mas ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é a rocha mostrada por Deus, mas ele é a expressão exata de Deus, do Pai. Então ele deseja que você esteja junto dele. Deus não deseja que você esteja separado dele. Quando eu olho para Provérbios, diz o Provérbios que qual a ave que vagueia longe do seu lugar, do seu ninho, assim é o homem distante do seu lugar. O lugar do homem é perto de Deus. A casa espiritual do homem é em Deus. Quando o homem está em Deus, ele está seguro. Quando o homem está em Deus, ele tem conforto. Quando o homem está em Deus, ele é amparado. Quando o homem está em Deus, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Se Deus é teu pastor, fique tranquilo, nada falta para você. Você está completo de Deus. Você está pleno de Deus. A vida de Deus está disponível para você. Por quê? Porque Deus deseja, Deus quer que você esteja junto dele. Agora vamos para o sexto ponto. Diz ainda o texto, no versículo 21. Eis aqui um lugar junto a mim. Deus está dizendo que não apenas deseja que ele esteja, que Moisés esteja junto, mas Deus está dizendo um lugar junto a mim. Ou seja, continue, fique, permaneça junto a mim.
Deus está dizendo, se o seu lugar é junto a mim, não saia de perto de mim. Então, o desejo de Deus para aqueles que estão na rocha é que viva diante de Deus. Viver diante de Deus, meu irmão, é uma opção. Ou você vive ou você morre. Se você deseja servir a Deus, esteja colado com Ele. Se você deseja andar com Deus, não abandone Deus. Não troque Deus pelo mundo, não troque Deus pelo dinheiro. Está lembrado o que é que Satanás fez quando Jesus estava lá no deserto, sendo tentado? Se lembra, Suzana? No capítulo 4 de Mateus e no capítulo 4 de Lucas, a Bíblia diz que veio, depois que Jesus jejuou 40 dias, teve fome, aí se aproximou o tentador. Quando o tentador se aproximou, Marilson, diz que ele tentou em 3 dimensões. Primeiro, diz: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Quando ele disse isso, Jesus citou que a palavra citando a palavra. Quando Satanás citou, é a palavra logos. Quando Jesus abriu a boca, Jesus estava citando a palavra rema. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando, segunda tentação, ele chegou para Jesus e levou ao pináculo do templo, o ponto mais alto do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que dará ordem aos anjos a teu respeito, citando o Salmo 91, para que não tropeces em pedra alguma. Aí Jesus olha para ele, e Jesus responde com A. Aí Satanás, não satisfeito, levou um alto monte e mostrou todos os reinos e a sua glória, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás ainda deseja a tua adoração. Satanás ainda deseja que os homens o adorem. Satanás, Tisa, continua desejando que nós o adoremos, porque Satanás sabe que cada um de nós temos um preço, porque ele botou preço para Adão, oferecendo semelhança com Deus, e Adão aceitou a independência. Satanás ofereceu para os homens do Antigo Testamento, e cada um deles aceitaram a proposta. Satanás ofereceu para Davi Betseba, e Satanás ganhou. Satanás ofereceu para os homens do Antigo Testamento, e os homens caíram, mas chegou em Jesus, e quando chegou em Jesus, ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Se você está na rocha, quando vier Satanás te pedindo adoração, você vai dizer: vai-te, Satanás, porque eu só adoro ao meu Senhor. Diga para ele que você só adora ao Deus verdadeiro. Diga para ele que você não se dobra diante de idolatrias, diante de reinos mundanos, que você não aceita se vender pelo mundo, não aceita trocar a glória celestial pela glória que o mundo oferece, que Satanás está oferecendo. Oh, aleluia. Ele está aqui, igreja. Não troque a glória de Deus pela glória mundana que Satanás está oferecendo. Tudo isso é passageiro. Tudo isso vai queimar. Tudo isso vai desaparecer. Mas Deus está dizendo: aquele que permanecer até o fim será salvo. O Senhor Jesus está dizendo: eu escreverei o nome do vencedor no meu livro. Eu escreverei, e diz: darei uma pedrinha branca, que só quem tem a pedrinha branca é que conhecerá o seu novo nome. Tem algumas coisas novas na Bíblia, e uma das delas é o novo nome que você vai receber, e o nome que também Jesus tem gravado sobre a coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Existe também uma nova cidade, uma cidade santa.
preparada para os vencedores. Se você é um vencedor, tem uma cidade santa preparada para você. Mas não apenas isso, há um novo céu e uma nova terra para aqueles que são vencedores, para aqueles que não se vendem, para aqueles que estão na penha, para aqueles que estão em Cristo. Se você entendeu, diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 22, Tisa, diz assim: acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja. Olha o que me chamou a atenção aqui. Aqui está dizendo que quando a minha glória passar, por-te-ei numa. No versículo anterior, Deus diz para Moisés: sobe na penha. Mas no versículo aqui, diz: eu te porei numa fenda da penha. Você percebe a diferença? Num dado momento, você é chamado para vir a Jesus. Vinde a mim todos vós. Mas em outro momento, Jesus, ele que foi revelação de Deus, a penha revelada por Deus, num dado outro momento, agora você está dentro da penha. A primeira vez é a chamada. Você ouviu a palavra, você foi para Jesus, você foi até a cruz, você se rendeu a Jesus. No segundo momento, agora diz que é Deus que te põe na fenda da penha. Quando você ouve a palavra, você é que tem que ir e tem que estar em Cristo. Mas depois que você está em Cristo, agora é Deus que vai te aprofundar em Cristo. É Deus que vai revelar a Cristo. É Deus que vai mostrar os segredos escondidos que estão nele. Nele estão escondidos todos os segredos da ciência e da sabedoria. Está escrito em Colossenses 1:27 que Cristo em vós, esperança da glória. Se você subiu a penha, você saiu do seu comodismo. Se você subiu na penha, você está num lugar seguro. Mas se você subiu a penha, quando a glória se aproximar, você está dentro de Cristo. Dentro de Cristo, você está no verdadeiro Deus e na vida eterna. Glória a Deus. Agora veja o que diz o versículo 23. Porque aqui, no versículo 22, você está dentro, tem proteção, amém? Se você está dentro, tem a mão te protegendo, você está seguro, você está no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a fenda que Deus te coloca é o esconderijo dele para você. A fenda que ele te colocou se chama Jesus. O diabo não pode tocar. Se você está em Cristo, o maligno não pode tocar. Se você está em Cristo, você está escondido, você está guardado, você está protegido. Mas tem uma coisa, você tem a proteção do Senhor. Mas a última coisa que eu quero citar aqui, versículo 23. E havendo eu tirado a minha, me verás pelas costas. Amém? O que é que eu aprendo aqui? É que quando a glória passa, a única coisa que resta é a fenda da rocha. Você não entendeu não, né? Eu vou explicar para você. Quando o mover passa, o que fica é você dentro da rocha. Quando a glória passa, resta você e a rocha. Quando o mover de Deus, que acontece às vezes no meio da igreja, passa, você vai para casa, mas é você e a rocha. Quando o mover da glória se manifesta, você fica extasiado, você quer mais de Deus, você quer experimentar mais e mais da presença.
Mas quando você vai para casa, você pensa que está sozinho, você está dentro da rocha. A mão saiu, mas tem uma coisa, só fica Jesus. Vamos para Mateus capítulo 17. Mateus 17, tem um versículo muito interessante, que é o versículo 8. Que coisa linda, eu gosto muito desse versículo. Quando Deus permitiu que Jesus subisse ao monte da transfiguração, ele estava lá em cima, levou Pedro, Tiago e João, e aí Jesus se desnuda, ele metamorfoseou, ele entrou em metamorfose, ele se desnudou, e eles deixaram de ver o homem terreno e passaram a ver Jesus como verdadeiramente ele é, como Filho de Deus, o Filho em glória. Quando eles olharam, Pedro olhou meio atordoado, mestre, ele viu Moisés e Elias falando com Jesus, Jesus brilhando como o sol, as vestes brancas, ele ficou assim abobalhado e começou a falar como se fosse débil, mestre, bom é estarmos aqui, vamos fazer um tabernáculo, uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. Olha a sequência, primeiro para Jesus. Você não entendeu? Volta lá um pouquinho esse texto aí, volta lá, sobe lá um pouquinho, sobe um pouquinho. Olha o que diz o texto, irmão, pode subir um pouquinho. Bom é estarmos aqui. Se queres, olha o segredo da vitória. Se queres, não é o que eu quero, é o que tu queres. Jesus, se tu queres, não o que eu quero, o que tu queres. O segredo da vida espiritual é o que Jesus quer, meu irmão. Eita, Deus. Falar isso. O segredo da vida espiritual não é o que eu quero, o que o pastor quer, é o que Jesus quer. Pedro aprendeu isso quando o céu ali se desnudou através da glória de Jesus. Ele viu Jesus em glória. Ele viu Jesus, ele disse, façamos o quê? Me ajuda, igreja. Façamos o para ti. O que é que eu aprendo aqui? Primeiro, Jesus. Primeiro, o que tu queres? É a vontade de Jesus. Segundo, a primazia é Jesus. A primazia não são os profetas. A primazia não é a lei do Antigo Testamento. A primazia se chama Jesus de Nazaré. Se queres, façamos 3 tendas, 3 moradas, 3 tabernáculos. Um para ti, um para a lei, Moisés, representante da lei, e um para Elias, representante dos profetas. Os 2 maiores homens do Antigo Testamento, um representando a lei, um profeta semelhante a Jesus, e o outro representando os profetas do Antigo Testamento. E aí que foi transfigurado. Os 2, um morreu e teve que um anjo sepultar. Miguel teve que sepultar. E o outro foi levado ao céu. Aonde? Diz, ninguém quer falar? Hã? Olha, você sabe, né, cara? Meu irmão, eu vejo as pessoas citando a epígrafe. A epígrafe não é Bíblia. O texto diz que veio um carro e separou Elias e Eliseu. E ele subiu ao céu no. Aí alguém me pergunta, pastor, para que carro? Não sei. Mas o texto diz que ele subiu ao céu no redemoinho. Amém? Agora, olha o versículo 8. Voltamos para o versículo 8, né, Jesus? Olha o que diz lá. Quando passou a glória, quando passou o brilho, quando sumiu os profetas, quando sumiu Moisés, quando sumiu a lei. Vamos ler esse versículo? E erguendo eles os olhos, eu amo esse versículo. Meu irmão, quando a glória passar, só vai restar Jesus para a sua vida. Só vai restar Jesus. Só Jesus. Os discípulos, a Bíblia diz que Jesus tocou neles. Quando tocou, ele levantaram os olhos. E eles devem ter procurado assim, cadê Moisés? Cadê Elias? Cadê o brilho? E ele, erguendo os olhos,
ninguém viram, senão unicamente. Unicamente, exclusivamente, somente viram a Jesus. A igreja não tem olhares para outra pessoa, senão unicamente a Jesus. Os adoradores não olham para a glória, olham unicamente para Jesus. Os pregadores não olham para a fama, olham unicamente para Jesus. O baterista não olha para aquilo que está atraindo a glória mundana, olham unicamente para Jesus. As ovelhas não olham para o pasto dos outros, olham somente, unicamente para Jesus. Quando a glória passar, vai ficar somente você e Jesus. Fique de pé. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Oh glória a Jesus. Ele está aqui, igreja. Unicamente Jesus. Pode não ter glórias, pode não ter esplendores, você pode não estar vendo os esplendores, os raios, as trovoadas, mas você está na rocha chamada Jesus. Unicamente Jesus. É Ele que te satisfaz, é Ele que alimenta, é Ele que é a tua alegria, é Ele que perdoa, é Ele que é a porta, é Ele que é o caminho, é Ele que é a verdade, é Ele que é a vida, é Ele que dá acesso ao Pai, é Ele que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se você está afastado de Jesus, se você está afastado da casa do Senhor, se você não está em Jesus, mas você veio, sai do seu lugar, porque nós vamos orar por você.